Continuação de leitura de amostra do livro Como Entender os Sonhos, de Mary-Ann Matton. Capítulo 1. Introdução. Um sonho que não é compreendido permanece uma mera ocorrência. Quando compreendido, ele se torna uma experiência viva. C.G. Jung. Nós, analistas junguianos, provavelmente mais do que qualquer outro grupo de psicoterapeutas, estamos envolvidos com os sonhos, os nossos e os dos nossos analisandos. Para interpretar os sonhos, recorremos à teoria abrangente e flexível, desenvolvida por Carl Gustav Jung. No entanto, até agora, muitos anos depois da morte de Jung, nenhuma fonte ofereceu uma concepção meticulosa e sistemática da abordagem junguiana da interpretação dos sonhos. Este livro tem a intenção de preencher essa lacuna para os psicoterapeutas e também para o crescente número de pessoas que estão interessadas nos seus sonhos. Entre essas pessoas interessadas, existem muitas que buscam um método intelectualmente satisfatório de interpretação dos sonhos e, por conseguinte, precisam conhecer a teoria de Jung. Ele escreveu que não tinha nenhuma teoria de sonhos, mas parecia querer dizer que não tinha nenhuma ideia preconcebida a respeito de como deveria ser a interpretação de um sonho, em contraste com Freud, que interpretava todos os sonhos como satisfação de desejo. Na verdade, as ideias de Jung sobre a interpretação dos sonhos constituem uma teoria, no sentido de um corpo organizado de conceitos, baseados na experiência clínica, por meio da qual os sonhos podem ser interpretados. Jung desenvolveu a sua teoria de interpretação dos sonhos ao longo da sua vida. Ele estava constantemente testando, modificando, elaborando e ilustrando-a, de modo que declarações relevantes são encontradas praticamente em todos os volumes das suas Collected Works, em outras publicações e em textos impressos privadamente. Ele nunca se sentiu levado a organizar formalmente o seu acervo de conceitos, porque nunca considerou as suas formulações como finais. Não obstante, a soma do seu trabalho sobre sonhos consiste em uma teoria altamente desenvolvida e clinicamente bem testada. Para tornar a teoria acessível aos psicoterapeutas junguianos e não junguianos, bem como a outras pessoas, tanto para aplicação da análise de sonhos específicos quanto para a comparação com outras teorias de interpretação de sonhos, este livro apresenta uma sistematização documentada de todos os trabalhos publicados e não publicados de Jung sobre a sua teoria de interpretação dos sonhos. O ato de sonhar e os sonhos. Todos nós sonhamos, várias vezes por noite e durante crescentes períodos. É possível que durmamos somente para sonhar. Os dados psicofisiológicos acumulados desde 1952 demonstram que se formos privados do sono REM, movimento rápido dos olhos, que está mais associado ao sonho do que o sono não REM, o sono REM aumenta nas noites subsequentes. Além disso, se formos impedidos de concluir nossos sonhos durante o sono, vamos nos envolver com um pensamento semelhante ao sonho durante os estados despertos. No entanto, o ato de sonhar precisa ser distinguido dos sonhos: o ato do conteúdo, o processo do produto. O ato é fisiológico. O conteúdo, imagens, relatos, atividades, emoções e pensamentos, psicológico. O foco deste livro são os sonhos, o produto do ato de sonhar. Jung não discutiu a distinção. Ele partiu do princípio de que seus leitores estavam familiarizados com a distinção que Freud fazia entre os sonhos, ou seja, a sua interpretação e o ato de sonhar. A definição de sonho no dicionário é a seguinte: uma série de imagens, ideias e emoções que ocorrem em certos estágios do sono. Essa definição é válida para a teoria de Jung se supusermos que as imagens, ideias e emoções são inconscientemente determinadas. Na interpretação dos sonhos, as imagens dos sonhos
são aceitas como fatos apresentados pela psique inconsciente do sonhador. O intérprete procura o significado dos fatos para fazer uma declaração psicológica que seja relevante para o sonhador. Embora o respaldo para a importância dos sonhos e a sua interpretação ainda sejam principalmente clínicos, as evidências empíricas estão aumentando em quantidade e aceitabilidade. Calvin Hall, líder nas pesquisas experimentais sobre o conteúdo dos sonhos, que não está identificado com a escola junguiana, declarou o seguinte: estudamos os sonhos a fim de ampliar o nosso conhecimento do homem. Os sonhos de uma pessoa fornecem informações sobre o autoconceito do sonhador, informações que frequentemente não estão disponíveis a partir de outras fontes, e informações sobre a relação entre o autoconceito e o comportamento. Por que interpretar os sonhos? De acordo com Jung, os sonhos às vezes têm um efeito salutar, mesmo quando não são interpretados. No entanto, o benefício dos sonhos não interpretados é geralmente fraco e transitório. Se a mensagem contida em um sonho não for levada à consciência, ela esmorece e volta ao caos, mas depois recomeça. Ou seja, ela se repete em sonhos subsequentes até o sonhador prestar atenção a ela. Em casos excepcionais, a vida ou a morte podem depender da atenção a um sonho. Jung citava repetidamente o exemplo de um conhecido, um entusiasta do alpinismo, que ridicularizava a interpretação dos sonhos e cuja morte foi acelerada porque ele não levou a sério o seu sonho de sentir êxtase enquanto subia cada vez mais uma montanha até que pisou um espaço vazio. Embora Jung tenha implorado ao sonhador que sempre levasse 2 guias nas suas expedições e os seguisse cegamente, o conselho foi recebido com risos. Mais tarde, o alpinista representou o sonho da vida real, e tanto ele quanto um acompanhante caíram da montanha e morreram. A importância da vida e morte da atenção aos sonhos não é original em Jung. Em Júlio César, Shakespeare atribuiu à esposa de César, Calpurnia, um aviso em sonho sobre o assassinato de César. César: nem o céu nem a terra tiveram paz essa noite. Por 3 vezes Calpurnia gritou enquanto dormia: socorro! Socorro! Estão matando César! Ato 2, Cena 2. Embora a concepção popular da interpretação dos sonhos tenha a tendência de se concentrar no impacto dramático de sonhos que prevêem a morte, a desgraça ou um sucesso inesperado, na realidade, esses sonhos são raros na vida ou até mesmo na literatura. Na psicoterapia, um tipo mais comum de sonho que carrega um significado de vida ou morte é aquele que revela as ideias suicidas de um paciente que foram ocultadas do terapeuta. Essa revelação pode ajudar a orientar a conduta da terapia. Os sonhos como esses que revelam ideias suicidas e outros que conduzem informações menos dramáticas, que podem ser conscientemente omitidas pelo paciente, demonstram que os sonhos são fontes de informações específicas para o terapeuta. Os sonhos propiciam acesso aos diversos níveis da psique e à natureza e causas de problemas individuais. Consulte o capítulo 2 para mais detalhes sobre o conceito da estrutura da psique de Jung. Consequentemente, para Jung, os sonhos eram fundamentais para o processo psicoterapêutico, de tal modo que ele caracterizava a análise dos sonhos como uma obrigação profissional do terapeuta. Ele considerava a análise uma ferramenta de diagnóstico, especialmente para descobrir a etiologia da neurose de um paciente. A interpretação dos sonhos também promove a cura por complementar as experiências conscientes do sonhador, liberando assim energias reprimidas e abrindo a mente consciente para o conteúdo mental inconsciente. Jung formulou a hipótese de que os problemas psicológicos são atribuíveis a uma ruptura que separa a mente inconsciente da mente consciente. Por conseguinte, para que a psicoterapia possa ser eficaz, o tratamento precisa curar essa ruptura. O paciente precisa saber o que está ocorrendo no inconsciente e assimilar os conteúdos inconscientes. Os sonhos desenvolvem os pontos essenciais,
gradualmente e com a escolha mais apropriada. Uma pessoa que sofra de neurose ou de um complexo grave vive excessivamente em um dos lados da personalidade. Jung recomendou que uma pessoa assim deve procurar reconhecer essa unilateralidade e as atitudes impraticáveis que resultam dela. Aprender a entender os próprios sonhos possibilita que a pessoa enriqueça a mente consciente. Embora o conteúdo adicionado à consciência possa ser desagradável, ele conduz, geralmente, a um autoconhecimento mais profundo e a uma maior estabilidade mental. Ao formar uma conexão integral entre o consciente e o inconsciente, a pessoa pode alcançar um horizonte mental mais amplo, uma nova orientação com relação à vida e o ordenamento de um mundo que estava muito confuso. Qualidades adormecidas no indivíduo começam a despertar, e a personalidade pode se desenvolver mais completamente do que teria sido possível se a neurose nunca tivesse ocorrido. Os sonhos são essenciais para o processo de desenvolvimento como uma fonte importante de conteúdos inconscientes. Embora Jung considerasse a interpretação dos sonhos como essencial para a psicoterapia, ele também a julgava um aprendizado valioso para pessoas que não faziam psicoterapia. Para essas pessoas, a expansão da consciência, resultante da incorporação de conteúdos inconscientes por meio da análise dos sonhos, intensifica o desenvolvimento de sua personalidade. Algumas evidências dessa declaração são encontradas na maturidade emocional fenomenal dos Temyar, uma tribo do povo Senoi da Malásia, conhecidos pela sua atenção aos sonhos na vida do dia a dia. Portanto, a compreensão dos sonhos pode ajudar uma pessoa a entender o comportamento humano, inclusive o próprio, e viver mais produtivamente. Com frequência, encontramos um maior sentido de significado na vida ao incorporar uma dimensão que tem sido desconsiderada por muitas pessoas, a esfera da experiência irracional. As principais teorias de interpretação dos sonhos. Quase todas as teorias atuais de interpretação dos sonhos estão historicamente radicadas em uma de três escolas, ou concordam de um modo geral com elas: a freudiana, a junguiana ou a existencialista. Embora fontes antropológicas, históricas e bíblicas sugiram que a humanidade sempre esteve envolvida com o significado dos sonhos, Freud foi a primeira pessoa a empreender o desenvolvimento de um método científico para sua interpretação. Apesar da zombaria de muitos dos seus primeiros colegas, ele corajosamente abriu o caminho para uma interpretação psicológica dos sonhos. Sua teoria é mais conhecida do que a de Jung, provavelmente porque parece mais fácil de entender e porque os textos de Jung sobre os sonhos estão espalhados entre suas inúmeras obras, com pouca sistematização. Além disso, Jung era um autor poético e, por conseguinte, a linguagem que ele usava obscurecia parte das suas ideias. Para Freud, tudo que estava no inconsciente fora um dia consciente e posteriormente reprimido. Para Jung, o inconsciente contém vários tipos de conteúdo: aquele que um dia foi consciente e depois reprimido, as percepções subliminares, memórias muito pouco importantes para serem lembradas, o pré-consciente de Freud, e conteúdos que surgem independentemente do inconsciente coletivo, uma camada comum a todos os seres humanos que fornecem as forças criativas e de cura que são tão importantes para a vida humana significativa. Consulte o capítulo 2. Freud e Jung também diferiam a respeito de qual conteúdo do sonho deveria ser interpretado: o manifesto, as imagens dos sonhos como aparecem para o sonhador, ou o latente, os pensamentos dos sonhos subjacentes a essas imagens. Freud insistia que o significado de um sonho reside nos pensamentos latentes do sonho, porque só podem ser descobertos por meio do processo da livre associação às imagens. Jung, por outro lado, aderia à interpretação do conteúdo manifesto, as imagens em si, porque, insistia ele, o sonho não é um disfarce. Por conseguinte,
Os dois tinham opiniões diferentes a respeito do simbolismo dos sonhos. Freud chamava a interpretação dos sonhos de caminho real em direção ao conhecimento das atividades inconscientes da mente. Inicialmente, Jung aceitou essa afirmação, mas depois modificou-a, formulando a hipótese de que o complexo é o caminho real em direção ao inconsciente e o arquiteto dos sonhos e dos sintomas. Jung, portanto, tentou expor concisamente a sua opinião de que o objetivo da interpretação dos sonhos é descobrir tanto os complexos quanto o que o inconsciente tem a dizer a respeito dos complexos. Alfred Adler era, ao lado de Freud e Jung, uma das três grandes figuras originais da psicanálise, mas a sua contribuição para a teoria dos sonhos foi secundária. Mais importante, provavelmente, foi sua ideia de que o propósito dos sonhos precisa estar nos sentimentos que ele desperta e deixa para trás. Consequentemente, o sonho ajuda o sonhador a enganar a si mesmo a fim de manter um estilo de vida usual. Outros seguidores da psicologia profunda compartilharam muitos conceitos com Freud e Jung. Entre os exemplos estão Erich Fromm, com sua linguagem esquecida dos sonhos, e a teoria do conflito focal, de Thomas French e Erika Fromm. Seguidores da abordagem existencial fenomenológica da psicoterapia são distinguidos tanto de Freud quanto de Jung, já que eles não hipotetizam conteúdos mentais e conscientes. Entretanto, eles parecem mais próximos de Jung do que de Freud, visto que suas interpretações dos sonhos se baseiam no conteúdo manifesto dos sonhos. O principal teórico dessa escola de psicoterapia é Medard Bors. Outros muito conhecidos são Leopold Kelligor e Rollo May, 68, e Fritz Perls, 69. Embora Bors rejeitasse a ideia das interpretações subjetivas e objetivas, suas análises dos sonhos me parecem estar de acordo com as especificações de Jung para as interpretações subjetivas. Bors considerava que as imagens dos sonhos se referiam a diversas partes da psique do sonhador. As vantagens da teoria de Jung. Reconhecidamente, poucas evidências empíricas estão disponíveis para verificar interpretações específicas de sonhos, e menos ainda para apoiar um sistema teórico para a interpretação de sonhos. Por conseguinte, não podemos demonstrar inequivocamente que qualquer teoria seja preferível a outras teorias. O próprio Jung defendia uma exaustiva pesquisa para chegar à verdade, e ele contribuiu para a pesquisa no seu trabalho clínico ao analisar cerca de 2.000 sonhos por ano, durante muitos anos. No entanto, uma pesquisa mais sistemática se faz necessária, inclusive a testagem de hipóteses junguianas específicas. A amplitude da teoria de Jung a torna um rico manancial de interpretações de sonhos. Essa amplitude é criada pela concepção de Jung do sonho como quase sempre compensando a situação consciente do sonhador, e, portanto, estando sujeita a um leque de possibilidades interpretativas tão amplas quanto as que marcam a experiência humana. Esse ponto de vista contrasta com as restrições impostas por teorias como as de Freud, nas quais os sonhos são a satisfação de desejos, e outras teorias que compartilham com as de Freud a tentativa de encontrar uma fórmula por meio da qual interpretar todos os sonhos. Por exemplo, a teoria de French e Fromm, na qual os sonhos são considerados como surgindo de conflitos focais e subfocais. Assim como Freud, Jung estava interessado no que os sonhos revelam a respeito da etiologia, do prognóstico e da possível cura da neurose do paciente. Não obstante, Jung também encarava os sonhos como fenômenos normais experimentados por pessoas normais. Nessa concepção, ele anteviu as recentes constatações das recentes pesquisas sobre a ocorrência universal do sonho que ocorre todas as noites durante o sono. Embora poucos teóricos não junguianos reconheçam explicitamente as contribuições de Jung para a interpretação dos sonhos, muitos implicitamente aceitam o trabalho dele ao rejeitar o conceito freudiano de que o sonho manifesto é um disfarce para o conteúdo latente do sonho,
e adotam uma abordagem que está mais próxima da ideia junguiana de que o sonho diz aquilo que significa. Além disso, muitos psicoterapeutas copiaram em Jung ao considerar mais útil extrair dos sonhos do paciente comentários sobre o significado dos complexos do que meramente se concentrar, como Freud, no que são os complexos. Além disso, quando os sonhos são interpretados como construtivos e também como causais, como na teoria junguiana, o sonhador pode ser ajudado a enxergar possibilidades para o crescimento, em vez de apenas examinar o passado de onde vieram os problemas. A amplitude da abordagem de Jung é adicionalmente demonstrada no fato de que, em sua aceitação da análise subjetiva dos sonhos, ele não rejeitou a interpretação defendida por Freud, ou seja, que as imagens do sonho dizem respeito a pessoas e coisas verdadeiras. A provável validade dessa abordagem combinada tende a ser confirmada pelo fato de ela estar sendo cada vez mais adotada por outros teóricos. Talvez o elemento mais característico na teoria de Jung seja sua hipótese de que algumas imagens dos sonhos derivam de conteúdos coletivos ou arquetípicos, e não de experiências pessoais do sonhador. Ainda existe um considerável debate sobre a concepção original de Jung a respeito do componente coletivo do inconsciente. Não obstante, o conceito é considerado praticamente autoevidente por pessoas que o utilizam amplamente. Consulte os capítulos 2 e 6. O escopo deste trabalho. Apoiados nas informações apresentadas até aqui, breves discussões da importância da interpretação dos sonhos e das principais teorias de interpretação, os capítulos seguintes apresentam elementos informativos adicionais sobre a vida de Jung e teorias psicológicas, sem fazer comentários críticos sobre essas teorias, uma discussão da natureza dos sonhos, uma descrição de como um futuro analista junguiano é treinado na interpretação dos sonhos e uma visão geral da análise junguiana dos sonhos. Os capítulos subsequentes apresentam uma descrição e uma aplicação passo a passo dos princípios da interpretação junguiana dos sonhos, uma consideração da relação dos sonhos com o processo psicoterapêutico e uma discussão de métodos de verificação da interpretação dos sonhos. Para ilustrar como os princípios são aplicados, também é incluída uma detalhada interpretação de um sonho. Os capítulos finais apresentam uma avaliação da teoria da interpretação dos sonhos de Jung. O trabalho de Jung sobre os sonhos esteve em andamento ao longo de toda a sua vida. Com frequência, ele introduzia novas ideias em resposta a perguntas que surgiam nos seus seminários ou durante o desenvolvimento de um tema particular, como a sua teoria psicológica relacionada com a alquimia. Embora seu ensaio Symbols and the Interpretation of Dreams, escrito pouco antes da sua morte, consolidasse muitas das suas ideias, Jung nunca tentou fazer uma análise crítica abrangente, provavelmente porque estava continuamente modificando suas ideias e porque estava sempre gerando a seguinte grande ideia. Neste livro, contribuo para a utilidade das teorias de Jung, tornando disponíveis aqui, de forma sistemática, todas as ideias de Jung relacionadas à interpretação dos sonhos e sugerindo modestos acréscimos onde a teoria não está completa. Para ilustrar os diversos aspectos da teoria de Jung, utilizo muitos dos exemplos dos sonhos de Jung, bem como de alguns dos meus analisandos e de outras pessoas. Ao ilustrar cada ponto teórico, incluo no texto apenas a parte de um sonho e sua interpretação, ambos necessários para esclarecer o ponto. Complementando cada exemplo do trabalho de Jung, para o qual informações adicionais, texto, conteúdo, interpretação e comentários de Jung estão disponíveis, o sonho inteiro e todas as informações relevantes são apresentados no apêndice. Uma vez que Jung oferecia os sonhos como ilustrações de pontos teóricos que não estão necessariamente relacionados com os sonhos, ele quase nunca apresentava a interpretação completa de um sonho. As partes apresentadas no texto são, na minha opinião, fiéis à totalidade das interpretações. Essa forma de apresentação tende a tornar a teoria mais clara e prontamente aplicável
do que um número menor de interpretações completas apresentadas, inevitavelmente, menos sistematicamente. Em muitos casos, neste livro, aplico as teorias de sonho de Jung de uma maneira mais completa do que ele fez. Essa elaboração é possível porque tive acesso ao completo desenvolvimento histórico do trabalho dele. Ele era um teórico criativo que experimentou ideias de um modo sucessivo, porém nem sempre cumulativo. Aquelas que ele rejeitou foram basicamente retiradas desse livro. Outras receberam da parte dele uma ênfase decrescente, mas estão incluídas aqui porque formam parte da sua teoria global. O completo desenvolvimento histórico de cada ponto da teoria dos sonhos de Jung pode ser encontrado em Matum, 1970. Aqui, examino apenas as mudanças no pensamento de Jung que estão relacionadas às suas aparentes contradições. Outras declarações de Jung que parecem incorretas são tratadas por meio da transformação de algumas das suas generalizações em afirmações mais relativas. Por exemplo, ele às vezes usava nunca ou sempre, quando raramente ou geralmente designariam com mais exatidão a frequência de um fenômeno. No entanto, existem pontos nos quais as minhas experiências ou outros elementos fizeram com que eu me afastasse do ponto de vista de Jung. Como ele apresentava suas ideias como hipóteses a serem testadas e não como um dogma no qual devemos obrigatoriamente acreditar, considero que as minhas contestações realçam a contribuição de Jung para a teoria dos sonhos, e não que lançam dúvidas sobre ela. Com essa finalidade, cada ponto polêmico é discutido com informações relevantes, o que inclui exemplos de sonhos e suas interpretações. Neste livro, evito mencionar símbolos específicos de sonhos, a não ser nos exemplos de hipóteses interpretativas, porque símbolos específicos não contribuem para a teoria. Além disso, as interpretações da maioria dos símbolos se aplicam apenas a uma situação particular e não devem ser generalizadas. Na realidade, Jung advertiu contra a utilização dos livros de sonhos, ou dicionários de símbolos oníricos,